Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio nós temos de poder celebrar a boa palavra de Deus e, neste ano 2024, dependência do Senhor, vivendo agora nesse mês de maio, a observância das atitudes do rei Ezequias. É o personagem do mês para a gente olhar. Podemos olhar os outros todos, mas esse é o nosso objetivo. Eu falei ontem com você sobre andar em retidão diante do Senhor, que foi uma atitude do rei Ezequias preceituada por Deus. Por quê? Porque isso liberaria a bênção sobre a vida dele. A bênção de Deus, ela tem um fluxo na nossa vida. Só que quando o nosso coração é diferente do propósito de Deus, não anda em retidão, é sinuoso, essa bênção fica represada. Ela fica paralisada, ela não nos alcança, porque a desobediência é como um dique, como uma barragem que limita, que freia, que impede a bênção de Deus de chegar à nossa vida. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, as comportas são abertas, que as comportas da sua vida, aliás, é um bom tema para essa mensagem, abrindo as comportas. Deixa eu anotar aqui, abrindo as comportas. Isso. E o que está acontecendo com o rei Ezequias aqui? Segundo Reis 18, versículo 4 diz, olha o que diz. Este, falando acerca dele, Ezequias, tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Olha que coisa incrível! Essa serpente foi levantada no deserto quando, por desobediência, víboras venenosas mordiam o povo e morriam imediatamente. E Moisés clamou ao Senhor pelo povo, então Deus disse, faça uma serpente de metal. Veja bem, Deus não estava produzindo um objeto de idolatria. Deus estava produzindo um objeto que representaria. Mais tarde, o Senhor Jesus declara no capítulo 3, se não me engano, de João, falando à mulher samaritana, que como Moisés, falando a Nicodemos, que como Moisés levantou a serpente no deserto, importava que o Filho do Homem fosse levantado para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, quando o povo era mordido por causa da desobediência, por causa do pecado, olhava para a serpente de metal e era curado na mesma hora. Isso estava fazendo alusão ao que aconteceria da nossa salvação em Jesus Cristo. Enfim, esse é um assunto muito prolongado. Mas vamos lá. A Bíblia diz que depois desse ato eles guardaram essa serpente de bronze e prestavam culto a ela como alguém que houvesse feito como objeto que havia promovido um milagre. Olha só a cabeça desse povo. Você consegue enxergar nesses nossos dias alguém que age assim? Consegue? Mas vamos em frente. A palavra então diz que esse homem andou tanto em retidão que ele desfez os objetos de idolatria. É preciso deixar isso claro, está aqui no texto claramente que ele tira os altos, quebra as estátuas, as imagens de idolatria. Isso te lembra alguma coisa? Deita abaixo os bosques, aonde eles sacrificavam nos bosques, cortou as árvores, destruiu tudo. E fez em pedaços aquela serpente de metal, porque diz que Moisés fizera, e até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, ou seja, pedaço de metal, ou de bronze. Quando é que lá em Números o Senhor mandou alguém adorar estátua, queimar incenso? Não tem. Era uma finalidade para aquele momento. E olha só como é que é o coração do povo. Deus quem manda fazer, Moisés quem faz, o povo olha, é curado e eles atribuem àquela serpente feita de metal o milagre que estava acontecendo na vida deles. Meu Deus, como que isso é claro, como que o texto é tão claro. Então, fazendo isso, removendo a idolatria,
o rei Ezequias rompeu o dique, abriu as comportas divinas com a sua atitude. Eu quero falar isso para você, que quando nós entendemos na nossa vida, quando o Espírito Santo convence uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo, convencer do pecado, eu fui convencido que isso é pecado, e junto com esse convencimento, com esse clareamento, esclarecimento, o Espírito Santo dá autoridade à pessoa de não permanecer no erro, de não continuar fazendo aquilo. Então, assim agiu o rei Ezequias. Por quê? Porque ele entendeu que a bênção de Deus estava bloqueada por causa da desobediência. Quem sabe há alguma coisa acontecendo na vida de alguém que você conheça, não na sua, mas na vida de alguém que você conheça, e as bênçãos de Deus estão impedidas, o fluxo da graça não alcança essa pessoa, não você, eu estou falando de outra pessoa, não alcança a vida dessa pessoa porque ela continua agindo na contramão da vontade de Deus, sabendo a vontade de Deus. Quantas pessoas afastadas da casa de Deus e querem que o fluxo da bênção os alcance. Essas comportas não serão abertas enquanto não houver uma volta ao Senhor. Estou falando a você, meu irmão, minha irmã, está afastado da casa de Deus, você deve ter um bom argumento. Olha só, alguém fez isso comigo, alguém fez aquilo outro comigo, mas tem alguém que fez algo para você e com você que você deveria considerar acima de tudo, que você sabe, é o sacrifício de Cristo por você. Então, que tal romper isso que está limitando a sua vida, está colocando você nessa circunstância de não estar com a bênção de Deus plenamente canalizada para a sua vida? Abrir o coração, romper isso, voltar para a casa de Deus. Quem disse que seria fácil? Quem disse que não há joio no meio do trigo? Quem disse que não haveriam pessoas sob a égide de santidade agindo de maneira equivocada? Então não seja você a manter esse bloqueio sobre a sua vida. É hora de desbloquear-se, é hora de se destravar na própria vida para que o fluxo da graça desça e alcance você. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.